em 2022, eu estava vivendo uma crise do casamento. Sabe a crise? Você é casado? Não, né? Namoro. Namora. Pronto. Quem é casado sabe que existe uma crise, a crise dos 7, 8 anos por ali, tem uma crise no matrimônio. Se vem outras, depois eu vou descobrir, né? Mas eu estava vivendo essa crise no casamento. E eu falava A, meu marido entendia Z. Ele falava B, eu entendia D. E aí, como para a minha antiga denominação, o casamento ele não é um sacramento, então eu pensei, casei errado, vou me separar, né? Vou fugir daqui que esse negócio não está dando certo. Isso era julho, e eu atendi uma pessoa numa consultoria de cores, que eu trabalho com isso também. Então, atendi uma cliente que eu nunca tinha visto na minha vida, ela nem daqui de João Pessoa é, e ela, quem marcou foi o genro dela. E no dia do atendimento, eu atendi, fiz toda a consultoria dela. No final, do mais absoluto nada, que a gente só tinha falado sobre cores. Ela olhou para mim e fez, Isa, você tem dúvidas sobre o divórcio? Do nada. Eu tenho. Passado os segundos de perplexidade, porque não tinha condição dela saber que eu estava pensando sobre aquilo, eu fiz tenho. Aí ela disse, olhe, antes de vir para cá, ela é evangélica, né, protestante, ela disse que orou e que pediu a Deus uma palavra, porque ela ia passar amanhã comigo na consultoria e Deus tinha dado uma palavra sobre o divórcio. E ela falou, à noite, quando eu chegar em casa, eu mando a foto da passagem bíblica para você. E aí eu, tá bom, fiquei embasbacada, porque como é que ela sabia, né, sobre aquilo? Não tinha como ela saber condição nenhuma. Até hoje eu tenho essa mensagem guardada. Ela mandou a foto da passagem bíblica do Novo Testamento, falando que aquilo que Deus une, o homem não separa, tal. E eu fiquei com aquilo em mente. E foi quando eu comecei a estudar o matrimônio. Mas eu comecei a estudar porque eu queria uma justificativa para me separar. Então, eu fiquei, ia e voltava naquele texto e pensando se tinha fundamentação bíblica o divórcio. E estudando sobre o divórcio, eu encontrei o sacramento. Quando eu encontrei o sacramento, aquela realidade ali na minha frente, eu fiz, meu Deus, a Igreja Católica tá certa nisso aqui, será? Aí eu fiquei, não, mas tá falando que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas não foi Deus que uniu. Aí eu comecei a buscar justificativas. Mas a realidade, ela é soberana. E o incômodo sobre aquilo só crescia, né? E a crise também. Então, eu continuei estudando os sacramentos. E naquele período da minha vida, tudo me apontava para os sacramentos. Coisas aleatórias me apontavam para o sacramento. Até que eu sentei com o meu marido, nós só éramos casados no civil, e a gente combinou como seria a nossa separação, né? O que é que a gente ia fazer, tal, como é que a gente ia fazer, que nós somos sócios também de uma empresa, como é que a gente ia fazer. Sentamos e decidimos ali o esboço de como seria. Terminada essa conversa, eu me deparei assim, poxa, essa separação ela está muito próxima. E fiquei muito triste. Mandei uma mensagem para um professor que eu tomava aulas particulares na época, sobre beleza, que tem a ver com o meu trabalho, dentro de um ponto de vista mais filosófico. Aí eu mandei uma mensagem para ele e disse, olha, o meu principal projeto fracassou, eu estou me separando. E ele mandou uma resposta e disse, Isa, como assim? Não tem jeito de, né, reconciliar? Vamos marcar uma aula, um encontro. Ele não mora aqui, mora em Santa Catarina. E aí eu fiz, o que é que está acontecendo? Eu expliquei, né, da nossa crise e disse, e também tem a questão do sacramento, porque ele foi casado na Igreja Católica. Aí ele falou assim para mim, olha, mas com relação a isso tem a nulidade. Então você pode conversar com o padre. Então, para quem está assistindo e não conhece, né, a igreja, ela considera o matrimônio indissolúvel, mas ele precisa estar dentro de uns critérios. E se não for correspondido a esses critérios, a igreja investiga e declara ou não a nulidade. E existe todo um tribunal eclesiástico que faz esse processo, certo? Está abrindo esse parênteses para importante as pessoas saberem. Aí ele falou sobre isso. Aí eles procurem um padre. Isso era uma sexta-feira à noite. No outro dia, de 8 horas da manhã, eu me levantei e fiz, bem, eu só vou lutar por esse casamento se ele for meu. Se não for, não vai dar certo eu lutar, porque ele nunca vai ser meu. Então, vou sempre viver nessa crise. Eu imaginei isso, que só valeria a pena se eu tivesse certeza que aquele casamento era meu. E ali,
mediante o conhecimento que eu estava tendo sobre o que era um sacramento, então tinha indícios de que não era. Isso me deixou desbaratinada. Aí eu fui fazer o quê? Procurar um padre. Cheguei para Cavalcante, o nome dele é Germano Cavalcante. E ora eu chamo Germano, ora eu chamo Cavalcante, mas são a mesma pessoa. E eu fiz, eu vou procurar um padre, porque tem a questão do sacramento e eu tenho que conversar com o padre, porque senão eu não vou continuar nesse casamento. Ele, vamos falar com o pastor. Eu fiz, não, eu vou falar com o padre. Por que falar com o padre? Porque o padre me desafiava, né? Eu cresci na igreja evangélica, então sabia o que o pastor me falaria. Tanto é que eu procurei depois, ele falou exatamente o que você imaginava. O que eu imaginava, que foi: pastor, vamos separar porque ele já foi casado. Minha filha, mas Deus não é a favor do divórcio. Certo, então ele não devia ter se separado da outra. Ele, não, mas agora ele tá com você. Eu digo, mas peraí, Deus é ou não é a favor do divórcio? Né? Ou é ou não é? E aí fui-me embora procurar um padre. Cheguei, o único padre que eu tinha referência não estava na paróquia, tinha ido para um congresso. Eu liguei para uma funcionária e perguntei onde tinha o padre. Ela, na igreja, né? Aí eu fiz, mas eu quero agora. Era sábado, umas 9h pouca da manhã. E aí ela fez, olha, agora eu não sei onde está tendo missa. Eu sei que se você for na Servos de Maria... Na comunidade, vai ter. Aí onde fica? Ela, no Conde. Depois eu vou no Conde. E meu marido... Não, vamos procurar um por aqui. Eu vou onde tem um padre. Eu só sossego quando eu falar com o padre hoje. Fui, a gente se perdeu, não sabia onde era. Foi bater na cidade do Conde, voltou, achamos a granja. Chegamos lá, para você ver o meu nível de conhecimento do catolicismo. Eu disse que queria falar com o padre, o rapaz fez, espere aqui no santuário. E eu em frente. Aí eu fiz, onde fica? Aí ele... Aí eu, é a igreja? Aí ele, Aí eu, tá bom. Aí sentei, fiquei lá esperando, daqui a pouco chamaram. Aí falou, o padre tá atendendo um casal e daqui a pouco ele atende vocês. E toma demorar. E o meu marido, vamos embora, eu só saio daqui quando eu falar com o padre. E lá não pega celular, então não tinha nem internet para me distrair, não tinha levado o livro, não tinha levado nada. Era só eu e minha agonia. E aí o padre, quando deu 12h30, ele fez, olha, vai ter adoração de 2h da tarde, atendimento de confissão, eu preciso almoçar. Quem era o padre? Era Padre Marques, que estava lá. Inclusive, é meu primo ainda. Mora perto. Pronto. Cresceu pertinho de mim lá ainda. Pois foi ele. Aí eu fiz, ele, se vocês quiserem almoçar aqui, a gente vai almoçar aqui. Meu marido, vamos embora. Eu só saio daqui quando eu falar com o padre. E aí almoçamos lá. E depois voltamos pro santuário, que eu já sabia onde era. E hoje eu sei que estava tendo adoração santíssima, mas eu não sabia, né, que estava tendo. Eu só via as pessoas com muita reverência. Aí eu entrei toda dura. Assim, porque eu via as pessoas chegando. Sem saber nem o que estava acontecendo. Toda reverência e tal. E eu, meu Deus, aí eu entrei toda dura. Eu falei, o que será que pode fazer aqui? Fiquei lá assim, ó. Né? Quando eu olho, lá vem um senhor. Aí eu fiz, aquilo ali deve ser um padre, já era outro padre. Aí eu corri. Boa tarde, boa tarde. O senhor é o padre? Sou. Aí eu fiz, eu queria falar com o senhor. Aí ele, faz tempo que você tá esperando? Aí eu fiz, 3 horas. Aí ele, venha. Aí lá vai meu marido, né? Também. Aí ele, peraí, não é confissão não? Eu fiz, não, padre, não é confissão não. Eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Aí ele, certo, quem ele mandou aqui? Aí eu fiz, meu professor, ele, você faz teologia? Eu fiz, não, padre, eu sou evangélica. Eu quero só tirar uma dúvida. Ele, um instante que eu vou pegar minha estola. Eu não entendi porque ele foi pegar a estola, acho que ele foi rezar. Porque ele deve ter visto que eu estava muito perturbada. Voltou, sentou, eu e meu marido sentamos e ele perguntou, né? E eu expliquei, eu fiz, olha, padre, é porque ele já foi casado na igreja e eu vou me separar porque tá errado, né? E meu marido, não, mas a igreja não dá uma... Revoltado, né? Aí o padre, reze, meu filho, reze. E eu, então, não tá certo, né? Isso não tá correto, pelo que eu entendi, que a igreja não permite. E chorando, eu comecei a chorar. E o padre e meu marido contestando. Ele era o protestante da história, viu? Aí o padre falou várias coisas, né? Eu expliquei minha angústia, ele disse que não era especialista em direito canônico, mas que eu poderia procurar. A igreja que eu tinha ido, o padre era. E aí Deus me levou no lugar certo. Ele falou, esse padre que você procurou, ele foi muito tempo do tribunal eclesiástico, então você pode procurar ele e tal. Eu lembro que ele falou isso. O resto, eu não lembro. Mas eu lembro que eu passei muito tempo lá.
E ele falava e eu chorava. Ele falava, quem era o Padre Tiziano. Padre Tiziano, muito bom também. E ele é italiano, né? E eu fazia um esforço para entender, às vezes, o que ele tá falando. Foi uma fala mansa, mas eu não me lembro de nada que ele falou. Eu só me lembro que era bom. E que aquilo me tranquilizou. E eu só lembro de uma frase. Ele olhou para mim e fez: minha filha, o Espírito Santo, quando mexe com a gente, ele mexe com tudo. E ele tá mexendo com você. Aí eu fiquei assim, estatalada. Aí eu, amém, né? O Espírito Santo era uma coisa boa. Eu, amém. Aí o que acontece? Eu fiz assim, Cavalcante, eu acho que tu vai morrer. Aí ele, porque a gente saiu de lá, ele achou que eu não tava gostando e eu estava amando, porque ele falou, o padre conversou muito, né? Contou várias histórias. Eu não lembro de nada, só lembro que era bom. E que aquilo me tranquilizou. Aí eu fiz, olha, aí eu contei pro meu marido, eu fiz porque teve um dia desse, que eu não conseguia dormir, só orando pela salvação do meu marido. Eu não dormia. Aí eu levantei, fui pra sala e pedia muito a Deus, Jesus, conceda o céu para Cavalcante, que ele tenha salvação, que o Senhor tenha misericórdia. Eu orei muito pela salvação dele. Aí eu associei. Aí eu fiz, eu acho que tu vai morrer, porque eu tava orando pela tua salvação. E pelo que eu tô entendendo, tu tá em pecado. Se a igreja estiver certa mesmo, tu tá em pecado. A gente precisa organizar isso aí. Mesmo eu não crendo ainda na igreja católica, mas aquela verdade, ela tinha sido muito forte para mim. Então, verdade entendida, verdade obedecida, né? E aí ele, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí a minha busca começou a partir do sacramento do matrimônio. Então, ele procurou o padre, né, na igreja onde ele casou, procurou saber como era o processo de nulidade, e pegou todos os documentos, e aí nós fomos iniciar esse processo de nulidade, né? Eu ajudando ele, porque eu passei um domingo só lá no site do Vaticano, pesquisando direito canônico, e quando nós fomos procurar a outra parte, havia fortes indícios de que o sacramento não foi válido, nitidamente. Então, aquilo me deu uma certa esperança. Em que sentido? Peraí. Se existe possibilidade desse sacramento não ter sido válido, então pode ser que esse casamento seja meu. Então eu ficava naquele limbo. Mas a crise está acontecendo. Mas será que é? Será que não é? Então eu fiquei nessa confusão, certo? E aí ele foi providenciar toda a documentação para dar entrada no processo de nulidade. Paralelo a isso, como eu fiquei atenta ao sacramento do matrimônio, tudo me apontava para os outros sacramentos, de modo que tudo me chamava muita atenção. E aí eu fui ver no sacramento do batismo, fui vendo os outros sacramentos, a partir de uma aula com esse mesmo professor que não tinha nada a ver com a igreja, era sobre literatura. Mas eu disse, não sei por que essa aula me remeteu os sacramentos. Elisa, ele também não entendeu, mas por qual motivo? Eu disse, me parece, essa foi a minha conclusão, me parece que os sacramentos, eles são atributos divinos que Deus colocou na realidade, porque sabia que a gente ia fazer besteira. Por isso que a gente precisa se confessar, não é? Você entendeu tudo. Eu disse, menina, e fiquei. E como é que eu tô dizendo isso, né? E eu passei a não ir mais para o culto. Não por conta da igreja católica. Eu nem tinha essa consciência, na verdade. Eu passei a não gostar do culto. Eu fazia, Cavalcante, tá muito barulho hoje, né? Aí ele, não, tá igual. Eu disse, não, tá não. Aumentaram o som. Aí ele, não, tá igual. Aí eu, devia ter Santa Ceia todo domingo. E fiquei vendo inconsistências, né? Eu amava a igreja que eu era, mas eu comecei a ver inconsistências. E aquilo me fez ficar numa crise. Eu não falava a ninguém, né, que eu não estava gostando do culto, eu só comentava com ele, assim, que eu estava achando um pouco barulhenta e tal, e eu comecei a me esquivar do culto. Ele falou, vamos pro culto. Eu disse, não, tenho que estudar. Vamos pro culto. Não, vou ver o YouTube. Vamos pro culto. Então, ele passou a ir pro culto e eu não ia pro culto. Porque eu comecei a investigar a igreja católica silenciosamente. Porque, intuitivamente, as coisas me estavam sendo apresentadas. Aí eu comecei a estudar, consumir conteúdos da internet, né? Por isso que podcasts como esse são tão valorosos, né? Eu assisti vários conteúdos de pessoas católicas e eu olhava assim, eu fazia, meu Deus,
essa pessoa é tão inteligente, como é que ela pode ser católica, né? Porque eu achava o católico, assim, todo respeito, um pouco, né, desprovido da inteligência, como se o bichinho, né? Meu Deus, né? Como é que ele... Pois é, né? Eu vivi aquela confusão. E a crise continuando. Aí, eu fui perguntar para o meu professor, que ele é católico, eu fiz, você já rezou? Mandei uma caixinha, né? Você já rezou para eu me tornar católica? Ele respondeu, sempre. Eu quase que eu mandava, pois pare. Tá funcionando. Eu acho que tá dando certo, porque eu comecei a ver os assuntos católicos com outros olhos. E aí, nesse meio, eu sonhei que minha mãe, que é anticatólica, mandava eu rezar o rosário 3 vezes. E eu não sabia nem o que era rosário. Aí ela mandava eu rezar o rosário. Eu falei, o que será rosário? Eu sei o que é o terço, né? Aí fui pra internet. Rosário. Aí era o terço e tal. Aí eu, meu Deus, é a mesma coisa. Aí fui e coloquei no grupo de um curso que eu tava fazendo, que tinha um rapaz que estudou 2 anos no seminário, então ele entendia muito e tinha muita gente católica. Eu, gente, rosário e terço é a mesma coisa, né? Aí começaram a tirar minhas dúvidas. E se você está estudando catolicismo, eu jamais. Jamais, não tenho dúvidas na minha fé, porque realmente eu não tinha. Uma funcionária minha percebeu, aí perguntou assim, Isa, você seria católica? Aí eu seria, se lá tivesse a verdade. Porque eu tinha certeza que não estava, né? Se lá tivesse, eu seria numa boa. Mas isso significava para mim que seria impossível eu encontrar lá a verdade. E a verdade era uma coisa que eu buscava muito. Lá na Servos, quando eu fui procurar o padre pela primeira vez, nesse tempo de espera, quando eu entrei no santuário, eu me lembro que eu fiz uma oração. E foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Eu olhei assim, não é, parece o céu, né? Assim, o teto lá pintado. E eu falei assim, só com a minha mente, fiz, Jesus, a verdade é uma pessoa. Ela é o Senhor. Por favor, me mostre essa verdade. Porque minha investigação tinha começado ali, sabe? Eu tinha entendido que era o sacramento do matrimônio. Eu estava esperando um padre, tudo contrário à minha fé. E eu fiz, por favor, me revela essa verdade, porque ela é uma pessoa. Foi essa a minha oração naquele dia. E aí eu achava que essa verdade eu encontraria em outro lugar. E não na Igreja Católica. Por isso, quando a minha funcionária perguntou se eu seria católica, seria se lá tivesse a verdade. Porque eu tinha certeza que não estava. Tanto que quando meu marido foi dar entrada, veio as questões de anulidade, a ex dele falou que rezava por isso, que queria voltar à igreja e tal. Aí eu entendi que Deus estava me usando para resolver os assuntos dos católicos, né? Foi uma oração dela, então não tem nada a ver. E continuei estudando, né? Continuei estudando e entrei numa crise. Você imagina, eu tinha vivido 36 anos acreditando de um modo. Aí agora tudo aquilo que eu acreditava era diferente. Eu achei que eu ia ficar doida. Acaba virando uma crise de identidade mesmo. Né? Virou uma crise de identidade. Eu ficava com medo. Quando eu digo assim, eu achei que eu ia enlouquecer, não é uma metáfora. Eu achei mesmo. Eu me sentia na beira do precipício e sentia que se eu caísse eu não voltava, que eu podia entrar numa depressão, que eu estava tendo aquela crise, que estava tudo muito confuso na minha cabeça. Como é que eu não gosto do culto? Como é que essa igreja está certa? Como é que eu sonho com minha mãe? Me mexeu muito comigo. Mandar eu rezar esse rosário, meu Deus, que loucura, tal. E eu calada, eu não falava, mas as pessoas começaram a perceber, porque eu comecei a perguntar às pessoas próximas que eram católicas, fazer perguntas, questionamentos. Eu me lembro, uma amiga minha com o marido, e ele falando da Eucaristia. Eu digo, vocês são os canibais. Elisa, eu digo, representa. Ele, não representa, é Jesus. Eu disse, então vocês são canibais, vocês estão comendo Jesus. Não, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. E eu contestava muito. Até que a crise se agravou no casamento. E aí, o processo lá, rolando, né? Pega a declaração, pega documento, faz isso, tal. E eu, no meu processo aqui, né? À parte. E aí, a crise no nosso casamento continuou. Nós sentamos e fomos
fazer o restante dos combinados, né, que tinha iniciado, materializar mais o que é que a gente ia fazer com a empresa, onde é que eu ia morar, com que eu ia trabalhar, tal. E nós sentamos, combinamos tudo como seria, e eu comecei a procurar apartamento, né, porque eu ia me separar. E quando eu encontrei um apartamento que inclusive tinha as cores que tem na minha casa, então me senti, né, um ambiente familiar. Aí encontrei, tudo pronto, agora vamos resolver para eu comprar esse apartamento. Comecei a preparar currículo, que eu fiz, vou arranjar um emprego, né? Porque eu achava mais fácil, da minha parte, conseguir me recolocar no mercado do que permanecer com a loja, que era sócio dele, não tinha sentido continuar. Aí eu lembrei do padre. Minha vida estava toda mexida. Então eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha um carro, eu tinha uma loja, uma religião. Aí agora não tinha nada. Na iminência de sair daquela casa, de não ter mais aquele trabalho, não gostava da minha igreja, tudo mexeu. Aí eu lembrei, o Espírito Santo, quando mexe com a gente, ele mexe com tudo. Aí, nós já havíamos, inclusive, comunicado às famílias. Falamos com a família dele, falamos com os meus pais de nossa separação, tudo bem certinho. Só que, como casal, havia uma crise. Mas quando eu pensava na salvação dele, no bem dele, eu tinha um amor muito grande. Eu queria que ele fosse salvo. Então, para mim fazia sentido lutar para que ele não pecasse, entendeu? A separação, no final, era também um ato de amor. Era uma mistura, sabe? Tá ruim para mim, mas ao mesmo tempo não é para isso acontecer. Era muito confuso. Aí eu voltei no padre. Uma amiga minha foi comigo num sábado e disse, vamos lá, eu vou nesse padre, porque eu vou mesmo perguntar a ele. E aí, padre? A segunda parte, né? Atrevida, viu? Quem era o padre? Padre Ticiano, que me atendeu. Você voltou lá na comunidade, lá na Servos. E aí, quando chegou lá, não estava tendo atendimento. Aí a minha amiga falou com um rapaz e disse, você poderia chamar o padre para conversar com ela, que ela tá precisando muito. Aí o rapaz olhou assim, acho que viu minha cara de desespero, fez, só um minuto, vá conversar com Nossa Senhora. Aí eu... Eita! Ele mandou eu conversar com Nossa Senhora. Ela, vai, mulher, senta lá na gruta. Eu disse, vou falar o que com ela, mulher? Não sei nem falar com ela. Vai, Isa, senta lá. E aí, como é que foi uma batista conversar com Nossa Senhora pela primeira vez? Eu sentei e fiquei lá olhando pra ela. Aí minha amiga, vai, mulher, fala com ela, eu vou me retirar. E saiu e me deixou lá. E eu olhei assim, achando esquisitice. Aí eu fiz, mulher, me ajuda aí, né? Totalmente displicente. Me ajuda aí. E fiquei, né? Vou falar o que com ela. Parecia, sabe quando você é colocado numa pessoa que você não tem intimidade e você fica encabulada? Foi o que eu senti. Que coisa estranha, né? Aí quando eu olho, lá vem Padre Ticiano. Não chamaram ele porque eu não lembrava o nome dele. Ela pediu pra chamar um padre. Ela vem ele, eu, é o mesmo, corri. Aí, padre, tudo bom? Olha, eu vim aqui ano passado, já falei, tô falando. Aí ele, sim, vem, calma, minha filha. Ele sentou. Aí eu fiz, olha, que eu vim e que ele era católico. Ah, que ele era evangélico, você é católica. Aí eu fiz, não, eu sou evangélica. Ele era católico, porque ele foi criado na católica e quando eu conheci, estava desbandeirado no mundo, né? Aí ficou indo para a igreja protestante comigo. Ele lembrou. Eu fiz, padre, minha vida virou de cabeça para baixo. Estou me separando e contei tudo que eu estava passando. Estou muito angustiada. E tem um detalhe. Eu vivia dizendo que a história tinha um mistério. Tinha um mistério. Olha, essa história tem um mistério. Eu falava pra tia dele, que é psicóloga, conversando. Eu disse, olha, tem um mistério nessa história. Ela, que mistério? Eu fiz, eu não sei, é um mistério. Se não fosse, se eu soubesse, não era mistério. Ela, Isa, mas como assim? Eu disse, eu não sei, eu acho essa história muito estranha. Tudo que tá acontecendo comigo muito estranho. Jantei pro padre, olha, padre, tem um mistério. Não sei o que, vamos separar. Já arranjei o apartamento, tudinho, mas eu vim aqui pro senhor me dizer a segunda parte. Porque o senhor disse que o Espírito Santo ia mexer com tudo. Mexeu. E agora? Aí ele olhou pra mim e fez. Eu digo, faço o quê? Aí ele, nada. Deu uma raiva. Aí eu respirei, né? Eu fiz, esse homem tá de brincadeira comigo. Porque eu aqui no desespero e ele, não faço nada. Aí eu fiz nada. Esperei passar o segundo da raiva, porque eu achei um desrespeito, assim. Como é que eu quero saber o que eu faço ali pra fazer nada? Eu aqui no meio do furacão. Aí ele fez nada.
O seu marido é a favor que você continue em casa? Eu fiz é. Que você continue na loja, no trabalho? Eu fiz é. Aí ele fez que você... Aí perguntou, né? Então não faça nada. O Deus que começou a falar com você em mistério, ele vai lhe revelar esse mistério. Você está se convertendo, minha filha. Aí eu... Me convertendo a quê? Tipo, eu sou crente, né? Já sou convertida. Você está se convertendo ao catolicismo. Aí eu respirei, que era pra vir, porque, né, como boa protestante, eu tinha que protestar. Aí quando eu respirei, aí ele fez assim, ó. Fica nada não. Eu não estou lhe chamando pra vir. Aí me desarmou. Por quê? Porque eu pensei, quer dizer, venha, que aqui é maravilhoso. Eu não estou lhe chamando pra vir. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Você está se convertendo. Eu fiquei sem palavras. Por quê? Porque ele não estava me convidando, né? Então, me desarmou, porque eu queria debater. E ele disse, não faça nada e você está se convertendo. Eu fiquei calada, ele olhou para mim e o sino começou a tocar. Aí ele fez, eu preciso ir, que eu vou celebrar a Santa Missa. Olhou nos meus olhos e fez, eu vou rezar por você. Parecia uma faca entrando assim em mim. Aí eu, certo, por favor, reze mesmo. Ele fez, eu vou rezar por você. Aquilo foi um bálsamo. Sabia que tinha alguém rezando por mim. E aí eu saí, lesa. Aí quando eu fui chegando no carro, minha amiga, o que o padre falou? Chega, tu tá diferente. Não, chega, tá com um semblante calmo. Eu disse, mulher, ele falou pra não fazer nada. Ela fez nada. Aí eu fiz, foi. Ela, e tu vai fazer o quê? Nada. Nada.